Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Conhecimento de Deus e crescimento em santidade, a natureza e os atributos comunicáveis de Deus. Lição número 8, a graça de Deus. Texto básico, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Introdução. Na religiosidade popular, a salvação está diretamente associada ao mérito. Uma pessoa é salva quando é boa, entre aspas, ou quando suas obras boas e mais são colocadas na balança e as suas boas obras se mostram mais pesadas, entre aspas, ou mais numerosas. O que está por trás desse raciocínio é a ideia de mérito. A pessoa precisa merecer a salvação. No entanto, a Bíblia ensina que Deus é gracioso, e isso tem importantes implicações para a salvação. É sobre esse atributo de Deus que falaremos na lição de hoje. A teologia reformada fala da graça comum e da graça especial de Deus. Isso não quer dizer que Deus tenha duas graças, mas que Ele é gracioso com todas as pessoas, graça comum, e de um modo temporal e social, é gracioso com os eleitos, graça especial, ao lhes conceder a salvação. Na lição de hoje, abordaremos a graça especial. Tópico 1. Definição. A graça pode ser definida como o favor eterno e totalmente gratuito de Deus, manifestado na concessão de bênçãos espirituais e eternas a criaturas culpadas e indignas. Graça é a concessão de favor a quem não tem mérito próprio. A graça é concedida àqueles que, além de não terem mérito próprio, merecem a condenação. Portanto, ninguém tem direito a ela. A graça é concedida sem direito, livremente. Se alguém tivesse direito a ela, não estaríamos falando de graça, mas de mérito. Graça e mérito são dois conceitos mutuamente excludentes. Romanos 11, 6, Romanos 4, 4 a 5 e Efésios 2, 8. Nas Escrituras, AT ou NT, a graça especial, também conhecida como graça salvadora, nunca é demonstrada à humanidade em geral. A misericórdia e a graça são como dois lados de uma mesma moeda. Enquanto a misericórdia deixa de dar ao pecador culpado o que ele merece, a punição pelos seus pecados, Lamentações 3, 22, a graça dá ao pecador culpado o que ele não merece, vida. Efésios 2, 8 a 9. Misericórdia e graça são variações da mesma perfeição divina, sua bondade. Tópico 2. Características da graça. A graça divina possui algumas características. A graça é eterna.
B. A graça é supremamente rica. C. A graça é soberana. A. A graça é eterna. Um dos erros mais comuns sobre a graça é pensar que ela foi inventada por Deus depois do surgimento do pecado, para resolver os problemas que ele causou. Não foi assim. Ela existia antes mesmo do surgimento do pecado. Como é um dos atributos de Deus e faz parte da natureza divina, ela existia desde a eternidade. Paulo diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1:9. Isso significa que Deus já nos amava e era gracioso conosco antes mesmo que houvesse criação. Pedro diz que fomos resgatados do nosso fútil procedimento pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. 1 de Pedro 1:18-20. B. A graça é supremamente rica. Escrevendo aos crentes de Éfeso, Paulo diz: juntamente com ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2:6-7. Vejamos alguns pontos importantes nesses versículos. 1. A graça de Deus está ligada a Cristo. Não há graça para nós sem a obra de Jesus Cristo em nosso lugar e em nosso favor. 2. A graça de Deus é a expressão da sua bondade para conosco. 3. A graça de Deus é muito abundante, suprema riqueza de sua graça. E 4. Nessa passagem, a graça é manifestada de duas formas. Primeira, quando nos ressuscita com Cristo. Isso tem a ver com a regeneração, pois pela graça Deus nos deu vida. Veja Efésios 2:1-5. Segunda, quando nos coloca nos lugares celestiais em Cristo Jesus, livra-nos dos domínios das trevas. C. A graça é soberana. A graça reina. Dr. Eber ensina que a graça não é um presentinho que Deus nos oferece e temos a liberdade de aceitar ou não aceitar. Escrevendo aos Romanos, Paulo afirma categoricamente que a graça reina. Romanos 5:21. Se ela reina, é porque está no trono, e quem ocupa o trono é soberano. Daí a expressão, o trono da graça, em Hebreus 4:16. Pessoas orgulhosas têm um grave problema aqui. Elas não se sentem bem em saber que a salvação é de graça. Elas erradamente acreditam que têm mérito diante de Deus. Por isso, o fato de a graça de Deus não ser em troca de mérito, mas livremente, produz no coração delas uma forte rejeição a Deus. Tópico 3. As obras da graça.
A graça de Deus faz muitas obras na vida das pessoas. Na lição de hoje, abordaremos apenas as obras da graça na salvação. Tudo o que acontece de bom, de santo e de justo na vida das pessoas é produto da bondade graciosa de Deus. A graça na restauração do pecador. Todo o caminho percorrido para a redenção do pecador é atribuído à graça de Deus. Vamos expor as obras da graça em 3 tópicos. Primeiro, a eleição é obra da graça de Deus. Segundo, a regeneração é obra da graça de Deus. Terceiro, a justificação é obra da graça de Deus. A eleição é obra da graça de Deus. A eleição é o primeiro elo da corrente da salvação graciosa. Refutando a ideia de salvação pelas obras, Paulo fala sobre a eleição nos seguintes termos. No tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos 11, 5 e 6. A regeneração é obra da graça. Paulo ensina que o pecador é chamado pela graça. Ele mesmo havia sido chamado assim. Ele não planejava ser cristão. Na verdade, ele perseguia os cristãos. Um dia, o Senhor transformou seu coração, regenerando. Gálatas 1, 6, 15 e 16. Paulo sabia que tinha sido regenerado, isto é, que havia recebido luz e vida pela graça de Deus. Só se vai a Cristo pela graça do Pai, e só se vai ao Pai pela graça. A justificação é obra da graça. A reforma foi muito bem sucedida em ensinar aos cristãos evangélicos a justificação pela fé. Romanos 5, 1. Não podemos esquecer que a base da nossa justificação está na obra graciosa de Cristo, que derramou o seu sangue. Romanos 5, 9. A justificação pelo sangue de Cristo é uma obra graciosa de Deus. Paulo enfatiza que a justificação é uma obra da graça. Romanos 3, 24. Ele se contenta em dizer que somos justificados pela graça. Ele ainda acrescenta a palavra gratuitamente, para que não haja qualquer dúvida quanto ao caráter gracioso da justificação. Romanos 5, 16, 18, Tito 3, 7. A fé, a santificação e a entrada na glória também são obras da graça. Fé é obra da graça. A fé é fruto da graça divina. Várias passagens mostram que a fé é um dom de Deus, resultado da graça em nós. Atos 18, 27, Filipenses 1, 29. Paulo ensinou aos crentes de Filipos algo que poucos cristãos entendem, que o sofrimento que nos atinge por causa do nome de Cristo é uma manifestação da graça de Deus. Assim como crer em Cristo, sofrer por Ele é uma ação da graça de Deus. A santificação é obra da graça. Várias passagens mostram que a santificação é uma obra de Deus em nós. Em geral, a Escritura ensina que a santificação é uma obra mais especial do Espírito Santo. Há uma passagem que diz claramente que a santificação é pela graça.
o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 de Pedro 5:10. A verdade maravilhosa é que todas essas bênçãos, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, são obra do Deus de toda graça em nós. Portanto, a santificação é uma obra da graça de Deus em nós. A entrada na glória é obra da graça. O texto de 1 de Pedro 5:10, que fala da santificação como graciosa, também fala que a glória a ser revelada em nós é produto da mesma graça. Essa obra de Deus em nós já foi começada, mas só será concluída no dia de Cristo. Quando a redenção for finalizada, participaremos da sua eterna glória. Mas nunca devemos esquecer que o chamado para a participação da glória eterna é uma ação bondosa do Deus de toda graça, mediante a obra de Cristo. Vejamos agora a graça de Deus nos instrumentos da salvação. Os instrumentos da salvação também são obra da graça. 1. Pela graça o Evangelho é dado. 2. Pela graça a palavra de Deus é dada. Pela graça o Evangelho é dado. O Evangelho de Cristo é chamado de Evangelho da graça de Deus. Atos 20:24. Por quê? Alcança o pecador sem que haja merecimento, anuncia a redenção incondicional e concede vida ao pecador que estava morto em delitos e pecados. Quando o pecador responde ao Evangelho, é porque ele já foi alcançado pela graça anunciada nesse Evangelho. O Evangelho anuncia o perdão de pecados por aqueles pelos quais Cristo morreu. Bendito seja o Evangelho da graça! Pela graça, a palavra de Deus é dada. A palavra de Deus é chamada de palavra da sua graça. Atos 20:32. Ela tem alguns propósitos graciosos: edificação, herança e santificação. Edificação. A geração e o fortalecimento dos cristãos ocorrem pela palavra da sua graça. Ela é um instrumento de Deus para gerar e fortalecer seus filhos. Herança. A herança dos cristãos é resultado da graça de Deus por meio da palavra da sua graça. Essa herança é tudo que Deus nos dá em e com Cristo. Recebemos a herança de Deus porque fomos adotados por Ele. Santificação é a palavra da sua graça que nos conduz à santidade. Conclusão: o Deus da Bíblia é o Deus da graça. Ele nos trata segundo a sua bondade infinita e nos concede gratuitamente a salvação e todas as bênçãos relacionadas a ela, como a adoção de filhos e a glória eterna. A Ele, pois, seja toda a glória, agora e para sempre. Aplicação. A cada dia, procure entender melhor o conceito da graça. Graça exclui qualquer mérito nosso. Quanto mais profundo for o nosso entendimento dela, mais sensíveis seremos à nossa própria pecaminosidade. Quanto mais entendermos o conceito bíblico da graça, mais entenderemos a tão grande salvação. Hebreus
3. Ensine sobre a graça de Deus. O mundo precisa ouvir a respeito da graça. Além disso, ore para que Deus envie sua graça àqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima!